Uma ótima tarde a todos, um forte abraço para você ligado aqui no Globoesporte.com/BA. São 2h04 e há quase 30 anos, algumas horinhas a mais, exatamente às 5 da tarde, o Bahia entrava em campo para fazer história, para ser bicampeão brasileiro. E você vai rever a partir de agora aquela grande final no Beira-Rio, com um calor insuportável. Esse cidadão estava lá com camisa de goleiro, um calor, aquela pressão da torcida. Ronaldo Passos, que prazer você nos dá estando aqui para a gente rever esses momentos. Ali era a sua vida, né, Ronaldo? Você sabia que podia entrar para a história. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o Globoesporte.com. É um prazer enorme poder fazer parte dessa transmissão, dessa retransmissão, para que todos lembrem realmente que um feito que aconteceu há 30 anos atrás, ele serviu de um legado muito importante. Ele serviu de, não só no esporte, mas no contexto social como num todo. Eu acho que a Bahia, o Nordeste, o desporto ganhou muito com aquele título. E nós, como participantes dentro do campo, temos um orgulho enorme, imenso, em poder ficar na história do grande futebol da Bahia, que muitos não acreditavam, mas tiveram que, como dizia o Zagallo, né? Diz o Zagallo, tá vivo, eles tiveram que nos engolir. Beleza. Assim como fizemos na quinta-feira passada, quando exibimos o primeiro jogo, a vitória do Bahia por 2-1 em cima do Inter, temos Rafael Santana do Globoesporte.com/BA. Tudo bem, Rafa? Mais um dia histórico pra gente. Tudo bem, Thiago, com certeza. Olha só, eu acho que a gente vai assistir esse jogo esperando que você grite que ele tá na rede para um gol do Bahia. Hoje não vai dar, porque foi 0-0, né, Gustavo Castellucci? Mas a emoção é a mesma. Com certeza, né? Você ainda gritou o gol do título no segundo gol de Bobô. Mas o título vai ser hoje. A comemoração vai ser hoje, porque a gente ainda vai ver esse cara ainda pular muito, defender muito. E teve uma defesa, olha, histórica, em cima da linha. Bom, o Sérgio Pinheiro, na reportagem do Globo Esporte, da Rede Bahia, já botou o Ronaldo para chorar. Já acabou, já esgotou as lágrimas. Ele disse que esgotou as lágrimas, acabou. Então vamos lá, porque a bola vai rolar no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, naquele inesquecível 19 de fevereiro de 1989. Pode rodar aí, porque o Bahia já vai entrar em campo. Vamos lá. Olha aí. Um Beira-Rio pegando quase 80 mil pessoas. O Bahia sendo puxado pelo Bobô, capitão do time. Gil Sergipano, Charles, Ronaldo, Paulo Robson, Marquinhos, Zé Carlos. E aí vem o banco de reservas ali. E o Bahia entra em campo para marcar história, para fazer história no futebol baiano e no futebol brasileiro. Não dá para esquecer daquela figura ali, ó. José Carlos Queiroz, importantíssimo também na trajetória de vocês, não é, Ronaldo? Com certeza. O Zé Carlos Queiroz era um preparador físico para a época que nós fomos campeões, um preparador físico moderno, estudioso, competente, comprometido. E nosso time fez a diferença também na parte física. Isso é muito importante de ser dito, porque a gente tinha um time muito rápido, muito veloz. Apesar de ser uma média de idade muito baixa, a gente conseguia superar, principalmente no segundo tempo, todas as equipes, quase todas as equipes. Inclusive, tivemos muito mais chances no segundo tempo do que no primeiro, quando o Inter já estava bastante cansado. E aí lá vem o Inter já no gramado, o Beira-Rio todo de branco e vermelho, todo colorado, esperando um tetracampeonato que não veio, viu? Fica para a próxima. Aí Paulo Rodrigues, sempre jogando com a sua tornozeleira branca. Ele gostava de usar por cima do meião essa tornozeleira branca. Olha, eu não diria dezenas, não, centenas de pessoas no gramado. Já o Ronaldo vai falar sobre isso, essa confusão aí, porque na época os repórteres podiam ter liberdade total dentro do gramado para trabalhar. E vocês vão notar, é porque a gente fez uma rápida edição desse início. Foram mais de 15 minutos. Vamos ouvir o goleiro Tafarel, o que é que ele disse na época. Fé em Deus, eu acho que isso é o mais importante. E nós trouxemos isso aí tudo para dentro de campo. A união, a força, a fé em Deus, para vencermos. Acho que hoje estamos jogando aqui sem mandiga nenhuma. Acho que a gente não acredita em Deus e vai procurar o melhor para vencer. Você hoje tem uma grande responsabilidade, que é não levar gols. O Bahia joga pelo empate. Você está preparado para isso, Ronaldo? Claro, acho que não sou eu, como todos os jogadores do Bahia. O Bahia vai jogar o mesmo futebol, sem retranca. O mesmo futebol que vem jogando nessas últimas partidas. E que fez com que o Bahia chegasse à final da Copa.
Tá aí a entrevista do Tafarel e também do Ronaldo. Não tinha por que mudar o futebol do Bahia, né, Ronaldo? Tinha que permanecer naquela pegada. Não, a gente tinha tranquilidade porque sabíamos do poderio da nossa equipe. Nós estávamos focados nesse jogo, nós estávamos focados no título e não tinha por que ficar com medo de nada, que nosso time jogava da mesma forma. Deixa eu chamar a atenção para a concentração do Abel Braga. O Abelão, olha só ele ali no cantinho, concentrado, provavelmente fazendo a oração dele. O Bahia vai jogar hoje mais atrás ou vai repetir o sistema tático que usou lá em Salvador? Acho que não há por que mudar. O Bahia vem com um sistema definido há várias partidas. Então, acho que não se deve porque é uma decisão que nós vamos ter que mudar. Vamos jogar da mesma forma que jogamos em Salvador, que viemos jogando nas partidas anteriores, que está dando certo. Eu tenho certeza que hoje aqui vai dar certo também e vamos sair daqui campeões. Mesma coisa que você acabou de dizer aqui. Charles falou na entrevista. Era opinião, nós tínhamos muita sensatez, muita tranquilidade, sabíamos do nosso poderio. Eles achavam, eu conversei depois com alguns ex-atletas do Inter, eles tinham certeza absoluta que conseguiriam vencer da gente. Até porque o Inter nunca tinha perdido um título no Beira-Rio. Mas isso nunca nos impressionou em momento algum da competição. E sabíamos que poderíamos vencer o jogo lá. E isso aconteceu 2 dias depois pela Libertadores da América. E o curioso é que o João Marcelo falava isso também no jogo de ida. É só uma impressão que passa, né, de que vocês tinham sempre a tranquilidade de que daria tudo certo. No jogo contra o Fluminense, né, eu vi você falando, você conversou com o Washington depois, né? Ele que fez o primeiro gol. Vocês, ao sofrer o gol, não se desesperaram. Foram lá e conseguiram o resultado. Essa boa fase, primeiro jogo da final, a mesma coisa. Vamos ouvir Paulo Rodrigues. Espero que toda a equipe confie na minha boa fase. Porque a fase está boa para todos nós, para todos os jogadores do Bahia, para todo esse plantel. Eu acho que isso não é nenhum segredo, é apenas trabalho. E que esse trabalho se repita hoje com o êxito final, né? Que é a nossa conquista do campeonato que a gente espera tanto. Esse aí, um monstro, Paulo Rodrigues. A gente chama ele de Paulo Bic, o rei da caneta. Já temos bola rolando no Beira-Rio, 19 de fevereiro de 1989. O Inter deu a saída e já vem para pressionar o Bahia. Com Maurício, vamos às escalações. O Inter jogou nesse dia com Tafarel, Luiz Carlos Vinck na lateral direita. A zaga tinha Aguirre Garay, Norton, que não jogou o primeiro jogo, foi o Nenê que jogou a primeira partida, e o Casemiro na lateral esquerda. Tinha o Norberto de volante, Luiz Fernando Flores, que hoje é auxiliar do Enderson Moreira. Também o Luiz Carlos Martins com a número 10, o Maurício 7, Nilson, artilheiro desse Brasileirão, com a número 9, e o Edu Lima com a camisa de número 11. O Bahia de Ronaldo 1, Tarantini 2, João Marcelo 3, Claudir 4, Paulo Robson 6, Paulo Rodrigues 5, Gil Sergipano 7, Bobô 8, Zé Carlos 10, Charles 9 e Marquinhos, camisa de número 11. Tava muito calor nesse dia, né, Ronaldo? A gente viu o repórter ali, bermuda. Muito calor, tava muito quente. O verão no sul, ele é tão rigoroso quanto o inverno. E a gente sabia, e isso foi difícil pro Inter também, porque eles não estão acostumados com essa temperatura, e foi um jogo com uma temperatura muito alta. Mas nós podíamos, com certeza, estar acostumados, que a gente estava acostumado, e isso não interferiu na nossa produção, não. Ronaldo, fala um pouquinho pra gente sobre a atmosfera, né, desse jogo em Porto Alegre, tanto no estádio com a torcida do Internacional e também na chegada da delegação do Bahia até o Beira-Rio. E até no hotel também, na véspera do jogo, teve fogos de artifício para desconcentrar vocês, não deixar vocês dormirem. Eles usaram todos os meios possíveis para nos desestabilizarmos, mas não conseguiram. Nós tínhamos um foco, nós éramos tranquilos e a gente dormiu tranquilo. E conseguimos chegar bem inteiros para decidir esse jogo. E olha a falta perigosa, favorecendo o Inter. De olho na bola ali o Edu Lima. O Luiz Carlos Vinck também me parece que está preparado para a cobrança. Ronaldo pediu 5 na barreira aí. Lugar muito próximo, perigoso ali, é bom para quem bate de perna direita. Aí vem a cobrança do Luiz Carlos Vinck em cima da cabeça ali do Bobô. Aí a pressão absoluta do Inter no começo do jogo. Um gol aí poderia desestabilizar, né, Ronaldo? Olha a bola aí e o corte foi feito antes dela chegar na grande área. Nós sabíamos que ele vinha para cima e a gente tinha na cabeça
de não tomar um gol logo no início, né? Porque tinha acontecido lá na Fonte Nova e era muito importante virar o primeiro tempo ou na vantagem ou com um empate, porque isso desestabilizaria muito a equipe do Inter. E aí o João Marcelo cola no Nilson. Cobrança curtinha do Maurício. Bem ali para cortar o Zé Carlos. A sobra do Luiz Carlos Martins, o camisa número 10. Maurício dá o combate em cima Zé Carlos. Maurício toca com Edu Lima. Grande bola do Edu Lima, de cavadinha para o Maurício. Tarantini vai em cima dele. Aí o Maurício. Já temos 3 minutos do primeiro tempo. E tome-lhe Inter no ataque. Zé Carlos desarmou, foi ao chão. Ducídio marca o escanteio. Escanteio para o time do Internacional. É comecinho de jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Eu nunca vi a bola voltar tão rápido. Devia ter uns 400 gandulas ali, né? Olha a cobrança do Maurício. O Paulo Rodrigues antecipa e Tarantini tira. Luiz Carlos Vinck vai carregando. Podia deixar com a Aguirre Garay, preferiu o cruzamento. Claudi. Esse daí espanava tudo. Thiago, só para destacar o comprometimento, né, do Bahia na marcação. A gente viu no lance anterior que o Tarantini acabou perdendo ali perdeu o Maurício de vista e o Zé Carlos estava ali dando combate quase na linha de fundo. A gente vê o comprometimento defensivo dessa equipe. A gente jogava já um futebol que hoje se fala, né? O futebol compacto, as linhas juntas. Isso a gente já fazia há 30 anos atrás. Só é você ter uma observação, Gustavo, que é comentarista, você também, sabe o que eu estou falando. Então nosso time atacava em bloco e defendia em bloco. Por isso que era difícil vencer essa equipe. Sou comentarista também, graças a esse que acabou de falar, né? Trabalhamos juntos, eu como apresentador, ele como comentarista, e aprendi bastante ouvindo os ensinamentos de Ronaldo. Ronaldo Vieira Passos, 59 anos de idade, nosso convidado especial aqui nessa transmissão histórica. 30 anos depois de Internacional e Bahia na finalíssima no Beira-Rio, que teve Ducídio Vanderlei Busquilha, né? O árbitro paulista no apito, seus assistentes, os bandeirinhas, Daniel Fernandes e Oswaldo dos Santos Ramos. Tá aí, passamos de 5 minutos. João Marcelo tira ali na dividida, manda para bem longe. Deixa eu aproveitar esse lançamento errado aí de João Marcelo. Se ele tivesse aqui, ele te pegava. Ele ia dizer que foi um passe. Foi um passe, foi um lançamento que não deu certo, o vento atrapalhou. Antes de trabalhar com o Ronaldão, eu entrevistei uma vez, uma coisa me chamou a atenção, Ronaldo. Você falava algo sobre o time salário mínimo. Eu não lembro se era a imprensa gaúcha que falava isso, ou se vocês tinham ouvido, que faziam até uma sacanagem com vocês, dizendo que o salário do Bahia todo não pagava o salário do Tafarel. Isso aí também pilhou vocês demais, né? Mas era verdade. Infelizmente era pura verdade. Só nós sabemos o que passamos para chegar a um título desse. Na época, as equipes, principalmente daqui do Nordeste, não tinham orçamento, viviam só da arrecadação do jogo ou da venda de um jogador. Era muito difícil para um dirigente manter uma equipe muito cara como tinha o Inter, a base da seleção brasileira, porque o Inter já tinha nessa época, se não me engano, 30, 40 mil sócios. Hoje é a equipe que tem mais sócios no Brasil, 120, 130 mil sócios. Então o Bahia vivia de tecer com a mesma banha do que ele estava cortando a carne. Então a gente sabia disso, mas isso não interferiu no nosso objetivo, de maneira nenhuma. Isso nunca menosprezou a gente. Tanto é que a gente conseguiu trazer o título para cá, para Bahia. Pessoal, quero sua participação, você que está acompanhando com a gente esse dia histórico do futebol baiano. Hashtag Final 88. Hashtag Final 88. Vá principalmente pelo Twitter. Coloque lá a hashtag, mande seu comentário. Diga onde é que estava nesse dia, nesse domingo, que também foi de sol aqui em Salvador. O jogo foi às 5 da tarde, já no finalzinho da tarde. Enfim, comente quem foi o grande jogador dessa partida, na sua opinião. Hashtag Final 88. 88 numérico. Vá lá no Twitter e mande o seu recado. A gente está aguardando aqui. Aí o Inter tenta parar muitas jogadas do Bahia no início de jogo. Sabe da velocidade, da inteligência do Bobô, do Charles também. Aí a recuperação de bola, Charles domina, perna esquerda, bate, Tafarel defendeu. Toda vez que eu vejo esse chute do Charles,
não era uma grande característica do Charles o chute forte. São raros os gols do Charles de chutes de fora da área, chutes fortes. Ele podia, se ele batesse um pouquinho mais forte aí, mais colocado, faria o primeiro gol. Foi uma bela chance, não foi, Ronaldo? O Charles era um jogador muito técnico, né? O Charles tinha grandes virtudes, ele protegia muito a bola, ele fazia tanto a armação, porque a origem de Charles era meia ponta de lança. E aí outra falta do Paulo Rodrigues atropelando o Luiz Fernando e o Inter chega. E aí a orientação da barreira era sempre a mesma, Ronaldo? Tinha um macete para fazer, né? Como eu sempre fui um goleiro de uma estatura mediana, eu não costumava dar o canto na formação da minha barreira. Eu abria um pouco o meio da barreira para ter condição de ficar no meio do gol e ver a bola sair, porque a ação do goleiro em faltas, ele tem que saber o momento que a bola sai do pé do batedor. Então eu tinha esse macete e dificilmente tomamos gols de falta. Eu acho que eu não tomei nenhum gol de falta nesse campeonato. Aí a cobrança ensaiada do Inter, a bola vem e na risca da pequena área. Chute do Aguirre Garay, defendido pelo Ronaldo. Deixa eu aproveitar que ele tocou na falta, vou pegar outra confidência também, bastidores, né? O Ronaldo me contou uma vez de um treino, hein, Ronaldo, que tava todo mundo batendo falta e ninguém acertava. O seu Evaristo levantou do banco e foi lá dar uma aula nos jogadores. Aí quando você viu o Evaristo saindo do banco, falou assim, não vou deixar o seu Evaristo fazer um gol em mim para poder ficar com moral nos atletas. Você lembra desse caso? Verdadeiro, Gustavo. Era Pereira, que era o batedor, treinando, ele estava do lado. Pereira não estava acertando. E eu estava no gol, com a barreira móvel, né? E ele chamou o Pereira e disse, olha, você tem que posicionar o corpo dessa forma. Você tem que dar essa força, pegar com o pé desse jeito. Peraí que eu vou te mostrar. Eu falei, não, ele não vai fazer. Ele foi lá e Paulo Robson, já, que é o maior gozador do grupo, já falou, quero ver agora, quero ver. Vai parar se tomar o gol do homem. Aí ele foi lá e meteu na gaveta, eu nem mexi, cara. Eu nem mexi, porque nessa época o Evaristo tinha 53 anos. Eu hoje tenho 59. Ele é mais novo do que eu hoje. Então ele tinha muita força ainda e jogava pelada com a gente nos dias de sábado. O Evaristo participava de 2 toques até os 75 anos aí. Lá vem o Inter, puxado pelo Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Vinck, cruzamento, Claudi. Um gigante no jogo, se joga na bola e cede o escanteio. Já temos 10 minutos e meio do primeiro tempo em Porto Alegre, naquele 19 de fevereiro. Olha, é do Lima aí, novinho, é do Lima. Depois se radicou na Bahia, esposa baiana, filhas baianas, colega, né? Foi nosso colega. Olha o cruzamento perigoso. E o Luiz Fernando, baixinho, aparece ali para cabecear. Chegou a ganhar dos zagueiros, mas houve um desvio. Olha aí, Luiz Fernando. O Paulo Robson era o homem da primeira trave ali. E foi o Gil que tirou, na verdade, né? Não foi? Ele marcou o tiro de meta. Ele marcou uma falta, na verdade. Marcou uma falta, né? Porque a gente tinha uma formação já estudada, já pré-estabelecida pelo Evaristo. Dificilmente nós tomamos gols de escanteios. Se você pegar a trajetória desse campeonato todo, o Bahia tomou poucos gols de cabeça. Eu tomei um gol de cabeça só do Nando, que foi o centroavante do Sport, lá na primeira partida, lá na Ilha do Retiro. Aí o Paulo Robson recua para o goleiro Ronaldo, que pode pegar com as mãos. Aliás, nessa partida deve ter umas 27 recuadas de bola para você podendo pegar com as mãos, né, Ronaldo? E a torcida do Inter pegava muito no meu pé, né? Eles pegavam no meu pé demais e me xingavam, mas eu já estava acostumado. Quem joga no Bahia está acostumado com qualquer tipo de provocação. Quem jogou no Bahia sabe o que eu estou falando. Lá vem Inter, pela esquerda é do Lima. Estamos no primeiro tempo, você está revivendo um jogo histórico. 0 Internacional, 0 Bahia, aqui no Globoesporte.com/BA, ao lado de Ronaldo Passos, goleiro campeão brasileiro, ao lado de Gustavo Castellucci, comentarista da Rede Bahia, e de Rafael Santana, do Globoesporte.com/BA. A bola vem para a área, todinha ali, todo mundo deixa passar, e é só tiro de meta para o Bahia. Deixa eu registrar já algumas participações. Hashtag Final88, você participando com a gente, mandando o seu recado, o seu comentário, dizendo onde é que você estava naquele 19 de fevereiro, assistiu o jogo ao lado de quem? Onde está agora, né? Onde está agora? O Vladimir Santana, obrigado, Vladimir, disse que tinha 11 anos, morava no
no Cabula e saiu para comemorar com os amigos. O Jean Tru, acompanhando a transmissão majestosa, ele diz aqui, do Globo Esporte Bahia. Obrigado. O reverendo, é isso? É o reverendo, tá em Fortaleza com os olhos marejados. Momento mais feliz da vida dele ao lado do nascimento da filha. Obrigado aí. Tá aqui como reverendo. Jefferson, nesse dia eu estava assistindo o jogo em casa, chorando porque meu pai não me levou para assistir lá em Porto Alegre. Eu tinha 8 anos. Luan Matheus de Souza registrando também. O Ronaldrone é o pseudônimo dele aqui no Twitter, lá de Cosme de Farias. Obrigado aí para todo mundo. Vá mandando suas mensagens. A gente vê que alguns torcedores eram crianças, né? Pré-adolescentes e tudo mais. Outros, Thiago, já nasceram torcedores com o Bahia bicampeão. A gente falou ali que o recuo era permitido. Queria que o Ronaldão explicasse o que era sobrepasso. A gente falou aqui no jogo passado, pedi para ele ilustrar melhor. A regra ainda existe o sobrepasso, né? O goleiro não pode ficar mais do que 6 segundos com a bola na mão. Esse momento aí foi dramático no jogo. Já você pode até voltar a falar do sobrepasso. É o momento em que o Paulo Robson é atingido pelo Maurício e ele vai ao chão. O Ducídio não para o jogo. E depois quando ele para, olha o Gil pedindo ali, apontando e exigindo que o Ducídio pare a partida. Quando a gente vai ver, o Paulo Robson está completamente ensanguentado. O que foi que aconteceu nesse lance? O Maurício atingiu ele na sobrancelha ali? Foi, Ronaldo? Na verdade, os caras entraram, a equipe do Inter entrou para amedrontar a gente, né? Torcedor, todos eles. E eles começaram chegando duro, dando cotovelada, batendo. E a gente também não se intimidou. A gente foi para cima, o Paulo teve um problema muito sério, depois tomou pontos, se eu não me engano, acho que sim. Lá jogou com a bandagem depois, justamente, né? E o Bahia com 10 homens em campo, Paulo Robson sendo atendido do lado de fora. Foi uma pancada forte pelo volume de sangue que saiu do rosto do Paulo Robson. E naquele tempo ainda não se tinha esse cuidado, Rafael Santana, de trocar camisa, de doenças relacionadas ao contágio com sangue. A gente vai notar que o Paulo Robson volta com a camisa praticamente da cor do Inter. Você vai notar já já. Essas entradas, Ronaldo, mais ríspidas, deixaram vocês ou algum jogador em especial curiosos de alguma forma? Não, o nosso time aguentava o tranco. O nosso time não tinha medo de que eles fossem bater. O Aguirre Garay, que era o xerifão deles lá atrás, com o Norton, e o Norberto, que era um jogador muito viril, eles tentaram chegar para não dizer violento. Você foi delicado. Eles chegaram para arregaçar, para querer intimidar. E a gente não tinha nenhum medo. A gente sabia de como a gente poderia agir e agimos jogando futebol. Agimos tentando ir para cima. E você vê que a gente conseguiu impedir o ímpeto do Inter e o jogo foi começando a fluir normalmente, que isso era natural. A gente tinha, dentro da nossa filosofia de jogo, a tranquilidade absoluta para conduzir essa partida como conduzimos. Olha que engraçado aqui pela hashtag Final88, os nossos internautas participando através das redes sociais, principalmente pelo Twitter. Olha ali a bandagem, olha o tamanho do esparadrapo que colocaram no supercílio do Paulo Robson. O Washington Damasceno está dizendo, rapaz, esse jogo aí eu estava assistindo, hoje adulto, entendo por que meu pai estava tão nervoso. Eu tô aqui com medo do Bahia levar gol. Pode ficar tranquilo, viu, Washington? Esse goleiro aí é bom. Garanto que não vai sofrer gol. Garanto. O goleiro é mais ou menos. Foi aquilo que eu te falei, né, Thiago, antes de a gente começar aqui a retransmissão, que a gente vai assistir o jogo esperando o momento que você vai gritar tá na rede. Infelizmente não vai acontecer, mas já aconteceu no jogo de ida. Infelizmente, né? Ou felizmente. Mas se fosse do lado contrário, ia ser um tá na rede bem xoxo. Brincadeira. Olha aí, 7 faltas o Inter já cometeu e 3 só o Bahia. Você vê que no início do jogo eles começaram a bater. O número de faltas prova isso. Mais uma falta para o Inter. Passa Norberto, Edu Lima, jogada combinada, Luiz Fernando, Aguirre Garay, Maurício, Paulo Robson. Chegou na hora exata que o Maurício preparava para chutar. São 17 minutos do primeiro tempo no Beira-Rio. No inesquecível 19 de fevereiro que você está acompanhando aqui no Globoesporte.com/BA.
O Internacional que havia feito a melhor campanha de todo o campeonato, com 13 vitórias. O Ducito tá reclamando de quem? De algum repórter, é? O Gandula, né? A pressa que ele estava. Olha o Edu Lima na cobrança. Ronaldo sai de soco. E o Bobô manda pra fora. O Ronaldo se machuca. Você se machucou... Foi o joelho, foi, Ronaldo? Não, ali foi Miguel. O bom é isso, rapaz, que hoje, 30 anos depois, a verdade o cara fala a verdade vem à tona, foi puro migué. Tá bom. O Bahia vinha de uma conquista bonita no Campeonato Baiano em 88, perdeu apenas um Bavi de 8 disputados, né? Campeão das 3 fases no campeonato. E o Osmar, que era uma espécie de 12º. Opa, nessa jogada aí, o Norberto foi na maldade, hein? Ele foi com o cotovelo na cara do Paulo Rodrigues. Olha, o Ducídio paga geral pro Norberto nesse lance. Com o cotovelo na cara do Paulo. Eles queriam tirar a gente de campo. Queriam tirar o Paulo Rodrigues, queriam tirar o Paulo Robson, queriam anular o Bobô, entendeu? Curioso como o Ducídio, ele faz juras ali pro Norberto, acusa o jogador de ter sido maldoso. Olha lá, ele não para. Se é no futebol de hoje, ele seria expulso sem amarelo. Com certeza. Se tivesse árbitro de vídeo, hein? Era vermelho com direto. árbitro de vida é direto. E o Paulo Rodrigues... Veja de novo aí no detalhe, ó. Olha como o Norberto deixa o braço, de propósito, atinge o rosto do Paulo Rodrigues. Bem na cara do Ducídio, né? Bem na frente. E o Ducídio não para, tá enérgico ali. Ele ficou revoltado. Ele comentou com a gente depois do jogo. O Ducídio participou da nossa comemoração na churrascaria Nova Brécia, lá em Porto Alegre. Ele participou. E, inclusive, ele comentou isso aí. Ele disse que só não expulsou porque ele não tinha certeza absoluta que ele teve a intenção, porque ele estava um pouco encoberto. Aí o Gil Sergipano cobra a falta na direção do Charles. Isso, o Paulo Rodrigues está sendo atendido fora do gramado, viu, gente? Está sendo atendido. O Bahia de novo com 10 homens momentaneamente. 3 vem na marcação do Charles. Tomou ali o Casemiro. Casemiro, lateral esquerdo, que já havia sido campeão brasileiro pelo Grêmio. Aí o João Marcelo também dá uma levantada no Nilson. Isso aí é interessante, gente. Isso é interessante. Eu chamei o João e falei, eles estavam batendo demais, ele deu a chegada no Nilson. Eles estavam batendo demais, eu chamei o João lá atrás, a câmera não pega. Falei, João, dá uma chegada neles também para poder eles respeitarem a gente, cara. Que não tem nenhum menino aqui. Dá uma chegada nele também. E amarelo para Edu Lima. E o João foi lá e deu mesmo. Não, tem que ser assim, são as Estava só de vidraça, pô. Isso Os aí. caras têm que respeitar também. 2 zagueirão daquele tamanho, eles tinham que respeitar. São os detalhes, os bastidores dessa grande final do Brasileirão de 88. É aquela história, o vento que venta lá, venta cá, né? Já temos quanto? 20, quase 21 minutos. 21 minutos da primeira etapa no Beira-Rio, tarde de 19 de fevereiro, em Porto Alegre. Zé Carlos, Tarantini, o Charlie Chaplin, né, Ronaldo? Nosso bigode de arame. Recuo de bola para o goleiro Tafarel. Vê, Thiago e Rafael e Gustavo, eu só fiz uma defesa até esse tempo todo aí. O nosso sistema defensivo atuou perfeito nesse jogo, perfeito. Aí o Coruja, Paulo Robson. Manda para fora, ida, a gente já havia falado, né, que o Inter praticamente não ataca, a única chance é a do gol, de fato. Olha a camisa do Paulo Robson, como é que tá, ó. Naquela época não se trocava, né? Naquela época o jogador continuava com a camisa mesmo ensanguentada. Depois, né, com a profusão da AIDS pelo mundo, começou a se ter mais cuidado, né, doenças contagiosas, infectocontagiosas também. Aí mudou todo o panorama do futebol, né? Mas naquela época era normal, entre aspas, isso aí. Nesse momento, né, passados os 20 minutos do primeiro tempo, é importante justamente para que a gente perceba como o Bahia conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do Internacional, que a gente sabia que ia para cima, né, jogando do lado do seu torcedor. Olha o Luiz Carlos Vinck, Marquinhos, bem ali para cortar. Função importantíssima, Gustavo e Rafael, do Marquinhos e do Zé Carlos. Bobô foi lançado, aí o Bobô fez a falta. Deixou o pé ali e derrubou o Norberto.
Importantíssimo Marquinhos, né? Voltava para ajudar. Era uma espécie de volante quando a jogada estava ali pelo lado esquerdo, né? O que se prega tanto no futebol moderno, a gente já fazia há 30 anos. Recomposição, ocupação de espaço. Os dois homens de lado. Aí, ó, você vê que o Gil já começou a espanar também. O Gil não come reggae de ninguém, hein? Não. Começou a espanar porque os caras estavam batendo demais. Peraí, meu irmão, aqui tem um homem também. Não vai ficar assim, não. Se der lá, vai tomar aqui também. Grande Gil Sergipano de Tobias Barreto. Pro Brasil inteiro, para ser campeão brasileiro. Até o Bobô ali, né, Ronaldo? Tinha que mostrar os caras, velho. Tinha que mostrar os caras que não tinha menino ali. Ia perder no tapa? Não. Esse time daí não perdia nem na bola, nem no tapa. Aí o Luiz Carlos Vinck. Esse é o outro Luiz Carlos, o Martins. Luiz Carlos Vinck. Vem cruzamento. Luiz Fernando. Ronaldo! Ronaldo sensacional! A defesa no chute de pertinho. Queima a roupa do Luiz Fernando Flores. E o Ronaldo cai com ela abraçada para garantir o título brasileiro. Que defesa, viu, Ronaldo? Pelo amor de Deus. Eu fiquei ajoelhado após a defesa, porque eu também não acreditei no que eu fiz. Realmente foi uma defesa muito difícil. Eu aprendi uma coisa de posicionamento de goleiro com o Carlos Benevenuti Froner. Ele me dizia que o goleiro bem colocado, ele tinha que estar com a bunda sempre voltada para o meio do gol. Tanto que ele pedia que eu colocasse umas marcações. Então você vê que eu estou bem no primeiro pau, porque um desvio no segundo pau é uma coisa quase impossível. Então o goleiro só não pode tomar gol no primeiro pau quando a bola vem do fundo. Nem por baixo, nem por cima. Então eu aprendi esse posicionamento com o Froner. Não foi à toa que eu estava ali bem posicionado, de reiteradas orientações que ele nos dava. E olha, Ronaldo, você vê que naquele lance, o Luiz Fernando, ele levanta o braço pedindo o gol, como se você tivesse caído dentro do gol, que não aconteceu, né? Você caiu exatamente na linha ali, né? Um pouquinho na linha do gol. Eu saltei junto com o impacto da bola. A subida ali do Norton. Marquinhos de cabeça. Afasta o Norberto. Luiz Carlos Martins chutou no rosto do Paulo Robson. Aí o Bahia tenta dar um sufoco também, né? Não é só o Inter, não. Você vê que nosso time começou a adiantar a marcação, não é verdade? Depois dos 20, 21 minutos, 22, a gente começou a adiantar a marcação e mostrar as ferramentas para eles. Olha onde nós estamos marcando. No campo deles. A gente já fazia isso que se faz hoje no futebol moderno. Tá jogando fora de casa? Sim, qual é o problema? Nosso time não sabia jogar recuado. O Evaristo não deixava a gente ficar lá atrás tomando sufoco. Participe da nossa transmissão, revivendo a final de 88. Hashtag final 88. Vá lá na rede social, no Twitter, final 88 com essa hashtag para você comentar, dizer o que é que você fazia o que é que você estava fazendo nesse dia, assistindo o jogo ao lado de quem. Já estamos aí com 26 minutos do primeiro tempo. Como foi que você comemorou nesse dia memorável para o futebol baiano? Uma coisa importante, Thiago, Gustavo e Rafael, olha como os nossos dois zagueiros jogavam numa sintonia absurda. Sempre um protegendo o outro, ou Paulo Rodrigues entrando por trás. Então era difícil penetrar na defesa da gente. Isso era muito importante. E hoje a gente não vê isso no futebol. A zagueirada joga muito em linha e os treinadores não corrigem isso. Aquela história de fazer a terceira linha, a última linha, jogar mais adiantado para não tomar sufoco, eu acho totalmente equivocado, Gustavo. Interessante que o esparadrapo do Paulo Robson já ficou pelo meio do gramado ali, já caiu. Jogar em linha só se rolar um pé de uva, né? É verdade. 0 Internacional, 0 Bahia. 27 minutos do primeiro tempo. Gustavo, explica essa aí do pé de uva pra galera que não assistiu o primeiro jogo. Eu posso explicar, Ronaldão. Nós tínhamos um código quando a nossa defesa ia sair e fazer os atacantes impedidos. A gente gritava pé de uva, aí já sabia. Quando chegava o batedor perto da bola, a gente já saía e deixava todo mundo impedido. Aí Luiz Carlos Martins, Marquinhos, bravo guerreiro, desviou pela lateral. Obrigado às participações aqui da galera
Gente ligada no Globoesporte.com/BA. O Vladimir Santana lembra muito que o pai dele fumou um cigarro atrás do outro. E o Abelão, o Abel Braga, nesse jogo, eu me lembro que o Marcelo Rezende, junto com o Tino Marcos, o falecido Marcelo Rezende, estava cobrindo o Internacional. E com 10, 15 minutos de jogo, o Galvão perguntou para o Marcelo: como é que está o comportamento do Abel? Já fumou 8 cigarros, Galvão. Era uma época que o cigarro ainda era moda, né? Essa coisa tão triste ainda era moda. E os treinadores fumavam ali na beira do gramado. E o Abel fumou muito nesse dia. Zé Carlos recebe dentro da área, bate em cima do Casemiro. Mais participações aqui. O Thiago, meu xará, Thiago Fernandes. Ele tá brincando aqui, dizendo que se o Bahia empatar hoje, se torna tricampeão brasileiro. Tá bom, tá valendo. Tomara que venha, quem sabe esse ano. Cruzamento para a área, tira a zaga do Internacional. Nilson foi artilheiro do Brasileiro de 88 com 15 gols. Olha o Luiz Fernando, jogador de muita habilidade. Afasta, tira, manda para longe o Paulo Robson. Esse aí é o Norton. Nilson. Lá na esquerda pro Edu Lima, dominou. Já não estava mais valendo, né, Ronaldo? Marcou ali um toque no braço do Edu. O Edu dominou com o braço. Você vê que a torcida do Inter, nesse momento do jogo, já está bem quietinha, tá vendo lá? Ela sentiu que não seria fácil, como eles imaginavam, né? Fazer logo um gol até os 15 minutos, ir para cima, meter o segundo gol e tentar o título na pressão. A gente equilibrou o jogo, passamos a ter um volume muito maior a partir desse momento, e no segundo tempo foi também a mesma coisa. Ronaldão, me diz uma coisa, eu sei que você é um cara de muita fé, muito religioso. Você também tem suas superstições, né? Jogou com alguma coisa, um galinho de arruda ali dentro da bermuda, alguma coisa? Eu sou super supersticioso. Então diz aí, qual foi a superstição desse jogo? Não, eu sempre jogava com os mesmos materiais, eu sempre fazia as mesmas coisas que eu sempre fiz quando estava dando certo. Inclusive tem um caso interessante que eu jogava com a luva da Umbro, que eu tinha conseguido essa luva, que antigamente era muito difícil ter uma luva de qualidade. É verdade. Foi quando a bola começou a ser sintética, a bola escorregava muito. Então conseguir uma luva era muito caro. E no sábado, antes do jogo, lá no hotel, o pessoal da Umbro levou todo o material, 2 sacolas de material para mim. Porque eu jogava com a Umbro sem o patrocínio, sem ganhar nada, justamente. Receber nada. Com isso, eu disse, tudo bem. Ele, não, eu quero que você jogue com... Não, fique tranquilo. Quando os caras viram entrar em campo, os caras ficaram numa decepção danada. Eu não joguei sempre... Luva velha, chuteira velha. Tudo a mesma coisa, não ia mudar. Na hora bateu aquela coisa na cabeça, olha, não vou bater, não tive nem vontade. Deixa pra usar na Libertadores. Não, eu guardei dentro do guarda-roupa do quarto do hotel, nem levei pra lá. É bom, você falou de Libertadores agora, é bom lembrar que após esse jogo, o Bahia já ficou em Porto Alegre para o jogo da terça-feira na Libertadores, e aí venceu o Internacional praticamente com os mesmos times. Só o Bobô, que não jogou naquele dia, já estava praticamente negociado. E o Bobô não jogou a primeira partida da Libertadores contra o Internacional. O Bahia venceu por 2-1 de virada, com gols do Gil e do Zé Carlos, na terça-feira. Por isso que o Bahia só retornou a Salvador, aquela chegada monumental que o torcedor fez, na quarta-feira, por volta do meio-dia. No dia 22, se eu não me engano. Dia 22, exatamente. A delegação chegou no dia 22, desembarcou, que teve aquela festa incrível, com o trio elétrico e tudo mais. Então o Bobô ficou para ser campeão de fato, né? Porque ele tinha proposta para sair pro Corinthians na época. Isso. Mas, na verdade, ele foi pro São Paulo, né? Ele foi comprado pelo São Paulo. Pelo São Paulo. Escanteio pro Internacional. Torcedor ali atrás, ó. Nunca vi o Inter perder um título brasileiro no Beira-Rio. Ganhou em 75 do Cruzeiro 1-0 com o gol do Figueiredo. Ganhou do Corinthians 2-0 em 76. Ganhou do Vasco em 79 e achou que seria tetra. Fica pra próxima, Colorado. Ô, Ronaldão, concentração, divisão de hotel, era sempre com quem ou alternava? Na concentração nós levamos o tempo que ficamos juntos. O quarto 6 do Fazendão era Claudir, Ronaldo e Edinho Jacaré. Não mudava mais de jeito nenhum. Tem até um episódio interessante que o Edinho, ele é muito supersticioso também. Então eu ronco muito, sabe, cara? Eu tenho que fazer um tratamento, até hoje eu não fiz ainda.
E é o Edinho... São dois. Mas dizem que você nunca se ouviu roncar. Fala aí. Não consigo. Então. Eu vou até gravar um dia desse aí. E o Edinho, ele... Olha esses lances. Essa bola é perigosíssima. Ronaldo defendeu o chute do Edu Lima. E de novo o Inter, Luiz Fernando. Essa jogada eu xinguei até a última geração do Paulo Rodrigues. Mas ele não me disse nada. Ele tentou uma caneta contrária para o nosso gol dentro da área, cara. Decisão. Ele tenta... Repare que não sei se vai passar. Ele tenta a caneta. Olha pra aí. Aí. É mole. Final de brasileiro. Eu perguntei a ele esses dias. Ele falou... Não é o lugar mais apropriado. Não, eu dava a caneta a hora que eu queria. Dava vontade, eu... Agora se passa, hein? Nossa. Melhor explicação, né? Não, dava vontade, dava uma caneta. A gente já tá com 33 minutos. O Ronaldo tem um compromisso na Assembleia Legislativa, o encontro dos campeões brasileiros, e ele gentilmente fez questão de vir aqui para participar de boa parte desse primeiro tempo. Eu vou liberar o Ronaldo, que foi, mais uma vez, muito gentil em vir aqui e dedicar seu tempo a nos acompanhar. Ronaldo, muito obrigado por você estar participando aqui. Obrigado, o torcedor do Bahia, em nome do torcedor do Bahia, que está nos vendo aqui, revivendo esses grandes momentos. A gente agradece por esse momento maravilhoso que você proporcionou ao torcedor do Bahia. Eu só tenho a agradecer à TV Bahia, a você, Thiago, a Gustavo, meu grande ex-companheiro. O Globoesporte.com. A Rafael e o Globoesporte.com. Eu fico com muito orgulho de poder participar, de poder colaborar com vocês e reviver junto ao torcedor do Bahia, a Bahia Esportiva, um feito tão importante como aquele que a gente conseguiu lá no Beira-Rio. Então, muito obrigado a todos e espero que o Bahia volte a conseguir um título tão importante quanto esse. Eu pensei que você ia falar, espero que o Bahia seja campeão. Mas já somos. A gente vai daqui a pouquinho ver aquela sua imagem emblemática. A câmera vai logo para você, um segundo depois que o Bahia é declarado campeão brasileiro. Obrigado, Ronaldo Vieira Passos. Valeu. Um abraço, gente. Tá aí, grande Ronaldão participou aqui de parte dessa transmissão, porque tem um compromisso inadiável na Assembleia Legislativa junto com os outros campeões brasileiros. A gente entende, fez todo o esforço para vir aqui e estar ao nosso lado nessa transmissão. Vamos lá. 35. Aí o Internacional aperta, o Paulo Robson recua para o Ronaldo defender. E nós seguimos contando algumas histórias, né, que coletamos ao longo dos anos e anos, entrevistando os campeões brasileiros. Por exemplo, você falou que o Bobô estava quase negociado e quase não joga o Campeonato Brasileiro de 88. Ele ia para o Corinthians, né? Isso, tinha proposta do Corinthians, acabou não indo, né? Ficou no Bahia. E aí, como você falou, depois disso, ele tinha um acordo com o Paulo Maracajá para que ficasse, né? Fazia parte do título baiano. Mas aí depois disso acabou sendo negociado com São Paulo, jogou no Fluminense e também no Corinthians, né? Ele foi jogar no Corinthians, salvo engano, 93. Acho que foi 93. Isso, 93. Ronaldo no time que tinha Rivaldo. Isso, exatamente. Ele jogou ao lado do Rivaldo no Corinthians. Time do Carrossel Caipira. E jogou no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil em 90 pelo Flamengo. Olha o Marquinhos, empurrado pelo Norberto. Do Cídio vai marcar? Acho que vai, hein? Marcou a falta do Cídio Vanderlei Busquilha, um dos árbitros mais respeitados do Brasil nos anos 70 e 80. Veja que nesse momento o Bahia já começou a colocar as asinhas de fora, né? Já começou a atacar mais o Internacional. O Internacional já sabe que não vai ter facilidade, como o Ronaldo falou aqui. E aí o Bahia vai chegando aos pouquinhos, criando trabalho, dando trabalho ao Internacional. Mas ainda fora aquele chute do Charles, ainda não criou aquela oportunidade que colocou susto no Tafarel. Pode participar junto com a gente, a hashtag é Final88. Hashtag Final88. Mande aí o seu recado, a sua mensagem. Vibre junto com a gente mais uma vez, 30 anos depois, com o título do Bahia, lá em Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro de 1989. Estou esperando aqui a sua mensagem. Grande Fred do Chame Chame. Está abraçando aqui toda a equipe. Ele disse que estava no dia lá em Barra do Jacuípe. E 15 anos depois nasceria a filha dele, Alana.
O Marcos Cidreira está dizendo que está se virando no trabalho para reviver esse dia memorável. Valeu, Marcão, grande abraço. Vladimir Santana, já falei do Vladimir. Tem o Marcos Drummond, o Ramon Dantas Oliveira, nasceu em Juazeiro, 3 meses antes do bicampeonato. Valeu, Ramon. Já nasceu praticamente campeão, bicampeão brasileiro. O bicampeonato deve ter dado origem a muitos Ronaldos, muitos Zé Carlos. É mesmo. Né? Charles. Raimundos, né? também. Podia colocar Bobô, mas colocava Raimundo? Por que não? Lembrar de algumas figuras também importantes na conquista, que não jogaram tanto, né? Como o Salles, o Paulo Salles, treinador hoje do Jacobina. O Dico Maradona, que também foi personagem hoje da reportagem do Sérgio Pinheiro com os campeões brasileiros dentro do cinema. Jogadores como o Maílson, que estava surgindo como uma promessa. Um dos maiores cruzadores de bola que o Brasil já teve. Marcelino também, o Marcelino que hoje está em Ilhéus. Abraçando aí o Marcelino. O goleiro Rogério, que era terceiro goleiro, às vezes segundo goleiro, e foi reserva do Ronaldo nessa partida. O Renato, o atacante Renato, muito criticado, mas toda vez fazia o seu golzinho, depois perdeu a posição para o Charles. Esse Brasileirão de 88 teve 24 clubes aqui da Bahia. Bahia e Vitória, de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Guarani e Portuguesa. Do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América e Bangu estavam na primeira divisão. De Pernambuco, Sport Santa Cruz. Do Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. De Minas, Atlético e Cruzeiro. Inter e Grêmio, Goiás e o Criciúma também participou desse campeonato. E o Bangu, nessa época, década de 80, era um time muito forte, né? Porque era mantido pelo Caixa d'Água. Castor de Andrade. Caixa d'Água era da Ferj. O Castor de Andrade, um bicheiro conhecidíssimo no Rio de Janeiro, né? Que investia muito no time do coração, que era o Bangu. Olha o Edu Lima, mais um chute perigoso. Edu Lima chutava muito bem. Tinha uma potência na perna esquerda. O Edu Lima, jogador revelado pelo Cruzeiro, passou por tantos outros clubes, Flamengo, Guarani, Atlético Mineiro. O Bobô falhou no domínio ali de lado. Essa bola passou longe, não assustou o goleiro Ronaldo, não. E claro, o Ronaldão vai ganhar tempo, vai até depois da linha ali para bater o tiro de meta. Já temos 40 minutos da primeira etapa no Beira-Rio, em Porto Alegre. Bahia precisando só do empate para conquistar o bicampeonato brasileiro. Paulo Rodrigues, bola com defeito para o Charles. Tafarel faz a defesa. Thiago, esse momento do jogo a gente vai chegando já no final do primeiro tempo e a gente percebe que o número de faltas diminuiu, né? As duas equipes agora estão mais tranquilas, o Inter já não tenta mais assustar o Bahia, né? Com as chegadas mais ríspidas, né? Foram 2 cotoveladas que os jogadores do Bahia receberam, então o jogo ficou mais tranquilo ali pro cotoveladas de tirar sangue, né? Cotoveladas que tiraram sangue ali do Paulo Robson e também do Paulo Rodrigues. Campanha do Bahia nesse Brasileirão foram 13 vitórias, 29 jogos. Bahia venceu 13, empatou 11, perdeu 5. Marcou 33 gols, sofreu 23. Saldo positivo aí de 10 gols. Você falou aí dos goleiros, né? O Ronaldo virou titular, foi se consolidando no gol do Bahia. Só que teve um fato curioso, né? Com o Sidmar. Hoje no Sport TV eu até falei. O Sidmar acabou sendo impedido de jogar as finais porque havia sido negociado. Vai lá. Olha que lance do Charles. Ele deixou o Aguirre Garay no chão e o Norberto, se não aparece na frente, poderia ter pintado o gol tricolor. Ele tinha sido negociado com o Guarani, né? E por isso o Betozinho, na época presidente do clube, acabou não liberando para jogar essa reta final. Outros jogadores também tiveram esse vai, não vai, fica, não fica, joga, não joga, né? Então, o fato de ter prorrogado o campeonato até fevereiro de 2019 atrapalhou o Bahia de fato, mas o Bahia conseguiu solucionar seus problemas com o elenco que tinha garantido. E, bom a gente ressaltar, boa parte desse elenco era baiano, eram filhos da terra. Já estamos no finalzinho do primeiro tempo em Porto Alegre. Tarantini, linda bola para o Paulo Rodrigues. Bota no chão, que elegância do Paulo Rodrigues. Um cracaço de bola. Pena que não foi para a seleção brasileira.
muito melhor do que vários que estavam servindo a seleção brasileira naquele momento. Seria um jogador importantíssimo, indispensável, quem sabe para a Copa da Itália no ano seguinte. Charles foi convocado, né, para a Copa América, disputada aqui no Brasil. O Bahia teve 3 jogadores convocados logo depois para a seleção brasileira: Charles, Bobô e Zé Carlos. Charles estava naquela Copa América, o torcedor baiano frustrou, porque o Brasil jogou aqui na Fonte Nova e o Charles acabou não entrando em campo. Lazzaroni não o colocou. Exato. Poderia ter colocado para dar uma satisfação para o torcedor baiano, né? Ó, filho da terra de vocês aqui jogando, tudo mais. Era difícil barrar Bebeto e Romário, né? Não era uma tarefa fácil. Grande roubada de bola do Paulo Robson, Bobô. Em cima dele o Maurício, Bobô. Marquinhos, camisa 11 do time. Paulo Robson vai avançando, tenta. Também não era o forte do Paulo Robson, chute a gol. Ele manda distante da meta defendida pelo Tafarel. Lembrar também do Sandro, jogador importantíssimo, também sempre entrava no decorrer de algumas partidas. Foi um jogador, o Nilmar, zagueiro Nilmar, que jogou a primeira final contra o Inter. O Nilmar também teve esse impasse de ter que voltar para o Grêmio? Não teve não. Não teve não. A última finalização, Thiago, do Paulo Robson ilustra bem aquilo que o Ronaldo estava falando, né? De como o Bahia era um time moderno já em 88, né? Foi um lance em que o Paulo Robson, que é lateral, foi jogar por dentro porque a ponta já estava ocupada ali pelo Bobô, né? E pelo Marquinhos, se não me engano. Então ele foi jogar por dentro para participar da construção da jogada, acabou finalizando de perna direita. Participe da nossa transmissão de Internacional e Bahia, finalíssima do Campeonato Brasileiro de 88. Hashtag Final 88. Final 88, vá no Twitter, vá na sua rede social preferida. Mande seu recado, sua mensagem, diga onde estava, com quem você acompanhou essa grande final, como foi sua comemoração, quem você destacaria nessa conquista do bicampeonato brasileiro. Fica à vontade. Olha o Bobô, escapou da marcação, Bobô foi ao chão, não houve nada. Dessa vez o Norberto foi na bola. Foi, e destaque pro lindo passe, né? Acho que foi do João Marcelo, no meio de campo. Olha o Zé Carlos, rápido, lépido, escapava da falta. O Inter domina 45, vai terminar o primeiro tempo em Porto Alegre. Dulcídio, Vanderlei Busquilha. Será que vai dar alguma coisa de acréscimo? Olha a torcida como se levanta na investida do Edu Lima. Marcado de perto pelo Paulo Rodrigues, ginga para lá e para cá. Luiz Carlos Martins, cruzamento, Nilson! Pega mal de cabeça, não consegue testar. O Nilson era implacável nessas bolas. O Bahia deu sorte nesse lance, viu? Deu muita sorte. Aí depois a gente viu o Paulo Robson e o João Marcelo, né, conversando sobre isso. João Marcelo, ao meu ver, estava um pouco distante. Livre o Nilson. Era grandalhão, um bom cabeceador. Lembrando que o Nilson fez 3 gols em cima do Bahia no 3-0 da primeira fase, todos 3 desse lado aí. E um gol muito parecido com esse lance aí. E foi artilheiro do campeonato, né? 15 gols. Vai acabar o primeiro tempo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Tá aí, Dulcídio Vanderlei Busquilha apita. Final da primeira etapa. Você revivendo as emoções da final do Brasileirão de 88 aqui no Globoesporte.com/BA. E aí já estamos no aquecimento para o segundo tempo. Vamos rapidinho. Só dá tempo de correr, pegar uma água e voltar. Isso. Se tiver usando o celular ou o tablet, leva junto. Vai lá, bebe sua água com calma, faz um lanchinho. Olha o Ronaldo ali calculando, fazendo as suas mandingas. Vou falar dessa marcação aí, ó. Você viu que ele passou o pé ali em cima da linha da área. Por que é que o goleiro faz isso? Ele faz a marcação para ter a referência de onde está a trave, de onde está o centro do gol. Então, se ele precisa sair debaixo da trave para se aproximar ali da linha da pequena área, é só ele olhar para o chão, para a marcação ali da pequena área que está lá raspadinho com a chuteira. Perfeito, Gustavo Castellucci toca na bola. O Charles não vale, o Dulcídio manda voltar porque os jogadores do Inter invadiram. Agora sim, já temos bola rolando para os 45 minutos decisivos. E logo na saída o Paulo Rodrigues acertou o Dulcídio. João Marcelo falou aqui na semana passada, né, que eles tinham essa tática. Saída de bola, chutava para o ataque e corria para abafar os adversários. O Paulo Rodrigues chutou no árbitro. Agradecendo o Sandro José Silva. Ele disse que no dia estava em Esplanada
acompanhando o jogo. Valeu, Sandro José, lá de Esplanada. O Luiz Antônio está no Imbuí. Assistiu o jogo lá em Brejões, no interior baiano. A Sandra Rocha brinca também, se esse jogo ainda estivesse acontecendo, o Inter não faria gol. Estava escrito. Obrigado, Sandra. Um beijo para você. Vamos lá, comecinho de segundo tempo. Marquinhos. E os times voltaram sem alteração. Vão acontecer 2 alterações no Bahia no decorrer da partida. Vão entrar no jogo o Osmar, inclusive quase fez uma jogada que quase saiu o gol do Bahia. E vai entrar também o Nilmar, porque o Claudir se machuca, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O Inter sabe que precisa se lançar ao ataque, porque sabe que precisa fazer um gol. O Bahia vai ter mais espaço nesse segundo tempo, como teve agora, só que o contra-ataque não foi bem aproveitado. E o Inter também vai mexer, vai entrar o Eider no lugar do Maurício. E o Diego Aguirre, uruguaio, que já havia entrado no primeiro jogo, também vai substituir o Edu. São as 2 modificações que vão ser feitas no time colorado. Casemiro. Bobô na marcação. Norberto, Gil Sergipano. Luiz Fernando, caiu sozinho Luiz Fernando. Quis ali cavar um pênalti. Aguirre Garay. O Inter vai todo. Charles colado nele. No uruguaio, Aguirre Garay. Mete para fora Charles, lateral para o Inter. Tivemos jogos fantásticos do Bahia nessa campanha. Eu sei que o Rafael Santana era um neném na época, mas já deve ter assistido alguns deles, os melhores momentos e os gols. Eu elejo o jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o Bahia ganhou com autoridade, fez 2-0 no primeiro tempo, e elejo o 3-1 em cima do Grêmio aqui na Fonte Nova. Foram tantos jogos fantásticos. O Bahia, por exemplo, ganhou de 5-1 do Santos. O João Marcelo falou sobre esse jogo contra o São Paulo, né? Sobre a importância, não só pelo resultado, por ter jogado bem, mas a importância daquele resultado naquele momento, naquela altura do campeonato. E qual foi o pior jogo do Bahia, Gustavo? Para mim foi o 3-0, os 2 3-0. O Bahia tomou 3-0 do Fluminense na primeira fase e também do Inter. E para você, teve algum destaque negativo nos resultados? Não, especificamente assim não. Não, né? São percalços naturais, né? Às vezes você pode falar assim, jogou muito mal no jogo, jogou muito mal naquele outro jogo. São coisas que acontecem, ainda mais com tudo isso que a gente já resgatou desse elenco do Bahia. Um elenco bom, um elenco muito dedicado, mas que sofria com muitos percalços, com muitos perrengues também, falta de estrutura, né, o preconceito e muitas outras vertentes que acabam sendo pedras no caminho. Aí você tem que ir chutando, tirando para limpar sua caminhada. Rafael Santana, elege o seu jogo predileto do Bahia nessa campanha. Eu vou ficar com a opinião do Zé Carlos, que eu entrevistei para fazer um especial para o Globoesporte.com/BA. Ele fala muito sobre esse jogo de São Paulo, né, como o João Marcelo falou, porque foi uma partida tecnicamente perfeita do Bahia. O Zé Carlos fala que os jogadores do São Paulo não acreditavam no que estava acontecendo, porque eles simplesmente não conseguiam jogar, né? O Bahia jogou de maneira foi tão absoluto, tão supremo. Olha a defesaça do Ronaldo, hein? Que defesa do Ronaldo, hein? Se esticou todo, mais uma vez o Nilson, uma ameaça ao gol do Bahia nessa partida. O Inter agora vai sufocar, vai todo pro ataque. Olha a cabeçada do Nilson. O Ronaldo foi lá em cima para defender essa bola. Só completando, então eu fico com esse jogo de São Paulo, que o Zé Carlos inclusive falou que foi um dos gols mais bonitos da sua carreira. Escanteio para o Inter, Maurício na cobrança. Ronaldo cai com ela. Foi lá no alto. Caiu com a bola, não largou. O Nilson vai ali, dá uma cumprimentada. Você percebe que todas as defesas, né, do Ronaldo, quando ele não espalma, né, quando ele consegue ficar com a bola, ele agarra a bola e se curva em cima dela. Tipo assim, ó, eles podem tentar chutar do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é minha vida. Não vão conseguir. Falta para o Inter. Falta para o Inter. O Ducídio Vanderlei Busquilha marcou. Tá caído ali o Luiz Carlos Vinck. Vai ter uma outra defesa dele, né, que ele sai. Isso. A bola rasteira, ele sai para barrar o chute. E a bola fica com ele também. A gente vai perceber no detalhe, né? Como ele abraça e agarra a bola
como quem nunca mais vai soltar. Paulo Rodrigues chega para tomar a bola do Maurício. Toca de lado, cede o lateral, Paulo Rodrigues. Mais gente ligada na gente. Internautas curtindo, revivendo a grande final do Brasileiro de 1988 junto com a gente. Mande também o seu recado. Hashtag Final88. Final88. Maurício Fernandes. Lembro como se fosse ontem essa final. Estava na casa de um amigo e minha primeira reação foi agradecer a Deus. Marquinhos, olha que jogadaça do Marquinhos. Tafarel defendeu, se atrapalha a zaga do Inter. Quase sai o gol do Bahia. Que lance, que jogada fantástica do Marquinhos. Foi à linha de fundo, driblou todo mundo, driblou até a mãe dele ali, olha só. O Aguirre Garay vai no chão, a bola não saiu. Tafarel espalma a bola. O Charles tenta, não consegue ficar equilibrado. E o Bahia desperdiça uma grande... A gente vai ver, teve esse lance, tiveram uns 3 ou 4 lances de muito perigo do Bahia. O Bahia poderia ter vencido esse jogo fácil. Principalmente no finalzinho, depois dos 35, 40, o Bahia desperdiça chances incríveis. Olha o Bobô. Passou para Marquinhos, perna direita, não era forte dele. Errou o tempo do chute, né? Que o passe do Bobô foi perfeito. Só que aí ele espera a bola cair demais, olha aí, ó. Na segunda queda já está muito à frente e ele não consegue chutar. Esse é o momento do jogo em que o Inter se encontra em apuros, né? Porque o tempo vai passando, ele precisa fazer o gol, logo tem que se mandar para o ataque e aí vão surgir os espaços e o time do Bahia é muito rápido, né? A gente viu que já surgiram aí 2 contra-ataques em que quase sai o gol do Bahia. Se sai esse gol aí, é fatura liquidada, né? E tanto o Ronaldo quanto o João Marcelo falaram sobre esse poder de recomposição do Bahia e essa disciplina na marcação, né? O Zé Carlos jogou praticamente de volante o primeiro jogo e a gente percebe, olha ele centralizado aí também, muitas vezes o time todo voltando para marcar, né? Cruzamento para a área, tira João Marcelo, protege bem Gil Sergipano. Bobô. Quem sabe a escapada ali do Bobô com Marquinhos. Na frente, Bobô recebe. Não consegue passar pela parede formada ali pelo Aguirre Garay. Lá vem Luiz Carlos Martins. Paulo Rodrigues na marcação, firme. Vamos ver o que é que o Ducídio marca. Ele faz um gesto ali. E vai marcar o lateral para o Bahia. Galera boa também lá no Nordeste de Amaralina, curtindo o jogo como se fosse hoje. Eu acho legal isso, torcedor tá assistindo o jogo para comemorar no final, para vibrar como se o Bahia fosse fazer um gol, como se revivendo tudo de novo, né? Isso é muito bacana. O Roberto Veiga tá lá com a galera no Bar do Cecel, estava no Bar do Cecel. No dia do título. Ah, né? tá, ele tava no dia. Pensei que tava hoje. Não, você não pediu Podia estar hoje. recado onde as pessoas estavam no dia do título? Tá Ele está dizendo que estava no Nordeste. Tá bom. A bola tá rolando aos 9 do segundo tempo, lá no Beira-Rio. Subiu Norberto, devolve Claudir. Perdeu a bola Zé Carlos. Deixou a perna Gil Sergipano, cometeu a falta em cima do Casemiro. Luiz Carlos Vinck. Cruzamento, houve o desvio. Outro escanteio para o Internacional cobrar. É a final do Campeonato Brasileiro de 1988. Você curtindo aqui, de novo, 30 anos depois, no Globoesporte.com/BA. Edu Lima. Olha o Edu com uma amarra chuteira esquerda ali no tornozelo. Cruzamento. Passa por toda a extensão da área. Claudir fica acompanhando e ela vai para fora. Sentiu alguma coisa ali? Foi, Gustavo, Claudir? Parece. Deu uma mancada ali quando foi pegar a bola. Claudir de Vitória da Conquista. Tá bem, correu já.
Tiago, tem um amigo meu, Rafael, que está acompanhando a nossa transmissão aqui. Ele manda um abraço pra gente e ele fala aqui que tem uma curiosidade, né? Que ele nasceu nesse dia há 30 anos. Ele está comemorando 30 anos hoje, ele é torcedor do Bahia e ele nasceu no dia em que o Bahia foi campeão brasileiro. Grande coincidência. Você viu quantas bolas levantadas do Inter? 12, só 4 do Bahia. Para explorar a altura do Nilson, a eficiência do Nilson na cabeçada. E veja você, o Bahia ganhou graças a um gol de cabeça também. No primeiro jogo. O primeiro gol de cabeça do Bobô. Olha o Ronaldo! Cresce na frente do Nilson. Deu uma vacilada feia o Claudio no recuo de bola. O recuo foi curtinho. E aí o Nilson chegou antes que o Ronaldo. Vamos ver de novo, olha. Bola toda dominada ali pelo Claudio para ele recuar. Podia pegar com as mãos. Essa defesa que eu falei, ó, ele defende, agarra, e mesmo com a presença do Maurício ali tentando chutar, ele se joga, bota o corpo na frente. A bola é minha, daqui ela não sai, não entra nesse gol nem ferrando. E aí o Bahia aproveita também para gastar alguns minutos. Já vamos com 11 minutos. Recuo do Claudio, apareceu de repente o Nilson para tentar cutucar para o gol. O Ronaldo foi indiscutivelmente o grande personagem dessa partida, né? Ele evitou algumas chances claríssimas do Inter, né? Ele também já tinha feito uma grande exibição contra o Sport na Fonte Nova no segundo jogo. Durante o campeonato, o Zé Carlos ele foi escolhido o melhor jogador do Bahia na competição. Foi o artilheiro do Bahia, 9 gols marcou o Zé Carlos. Mas nessa fase final aí, nesse último jogo contra o Internacional, no jogo contra o Sport, o Ronaldo ele foi brilhante. Eu diria que nos 2 jogos contra o Sport, nos 2 contra o Fluminense, na fase derradeira mesmo, na fase mais importante, o Ronaldo se agigantou. Até porque, durante o campeonato inteiro, ele foi reserva do Sidmar, né? Foi reserva do Sidmar, mas era uma sombra pro goleiro Sidmar. E aí, Tafarel. Tem uma matéria, Thiago, no Globoesporte.com/BA, dessas que a gente produziu para o especial, em que tem um depoimento do Ronaldo e ele conta uma coisa interessante, né? Que foi ele que indicou para o Maracajá a contratação do Sidmar. Ele falou, tem um grande goleiro, o Sidmar, ele é muito bom, mas pode trazer, mas eu vou ser o titular. Aí a participação de Rafael Santana do Globoesporte.com/BA. Estou também com Gustavo Castellucci. Nos 30 anos do bicampeonato do Bahia. Claudio, e aí é recuo certo para o Ronaldo. Não podia ficar fazendo isso muitas vezes, não. O árbitro ia em cima e botava pressão, né? Tinha um limite, né? Isso. Não podia ficar mais do que 6 segundos, essa regra vale até hoje. E a gente começou a falar do sobrepasso aqui, não terminou. O goleiro tinha um limite de passos para dar com a bola nas mãos. Ele não podia, por exemplo, correr de um lado ao outro da área para fazer um lançamento com as mãos. Ele tinha ali 4 passos para dar e ponto final. Perceba como tanto o Ronaldo quanto o Tafarel, quando eles defendem a bola, como eles ficam parados. Eles só andam mesmo na hora de chutar a bola. É isso mesmo. Não podia dar mais do que 2 passos, né? 4 passos, se não me engano. Aperta o Inter, Luiz Fernando. Aí o Luiz Fernando caiu sozinho, Luiz Fernando. Zé Carlos conseguiu se recuperar, quase perde a posse da bola. Tarantini. Lateral direito, Tarantini, que é da cidade de Itarantim. E tinha um lateral muito famoso na época da Argentina, né, da seleção argentina, campeão mundial, que era o Tarantini. E aí foi uma fusão dos dois nomes. Lateral de Itarantim. O Tarantini foi campeão do mundo em 78. Aí pronto, Tarantini. João Marcelo. Esticou a bola para o Bobô. Levou a melhor Bobô. Tentou o drible no Norberto. Bola para o Charles. A defesa do goleiro Tafarel. É nisso que eu falo que o Charles pecava. O chute dele era fraco. Ele era um bom finalizador. De presença de área. Um bom cabeceador. Mas um lance desse aí é para faturar o primeiro gol do Bahia ali. Fazia 1-0. Ficava tranquilão até o final. Não dava para perder esse gol. Lá vem Charles. Falta em cima dele. Falta no Charles. A gente percebe um Bahia muito mais à vontade no segundo tempo. Muito melhor. O Inter pressionou bastante no primeiro, o Bahia soube segurar, soube ter seus momentos de ataque também, mas no segundo parece o jogo de ida. O Bahia toma as rédeas da partida e o Inter, em alguns momentos, consegue subir. Passamos de 15 minutos, segundo tempo, Beira-Rio, Porto Alegre. Zé Carlos
Mandou direto pro gol, ela subiu demais. Tiro de meta para cobrança do Tafarel. Deixa eu falar da campanha toda aqui do Bahia. Primeiro jogo, Bangu 1, Bahia 1. Na Fonte Nova. O Bahia ganhou nos pênaltis, porque relembro para quem não viu a nossa primeira transmissão de Bahia 2 Inter 1, que na primeira, na segunda fase, nas duas primeiras fases, jogos que terminavam empatados, 1-1, 0-0, 2-2, iam para a decisão nos pênaltis e o time vencedor dos pênaltis ganhava um ponto extra. O time perdedor nos pênaltis ganhava ali o seu pontinho do empate no tempo normal. Então, esse jogo, primeiro logo, Bahia ganhou nos pênaltis de 6-5. Empatou no tempo normal, ganhou nos pênaltis. Segundo jogo, Bahia 1, Vitória 0, gol de Bobô. Terceiro jogo, Fluminense 3, Bahia 0. Quarta partida, Bahia 1-0 no Flamengo, gol de Bobô. No quinto jogo, tivemos Goiás 2, Bahia 2, o Goiás ganhou nos pênaltis. No Mineirão, Atlético Mineiro 1, Bahia 1, o Atlético ganhou nos pênaltis. Bahia Sport na Fonte Nova foi 1-1, Bahia ganhou nos pênaltis. Depois 2-0 no Atlético Paranaense em Salvador. Aí o Bahia sai, ganha do São Paulo por 2-0, volta para Salvador, ganha do Palmeiras no gol de falta do Pereira, 1-0. E Bahia Portuguesa 0-0 na Fonte Nova. Na segunda fase, Bahia 2, Cruzeiro 1. Vasco 0, Bahia 0, Vasco ganhou nos pênaltis. Guarani 0, Bahia 0 no Brinco de Ouro, o Bahia ganhou nos pênaltis. Bahia 0, Botafogo 1 na Fonte Nova. Bahia 2, Corinthians 0, é o famoso jogo que diz que o Charles entortou a coluna do Hugo de Leon. O Charles que acabou de fazer uma jogadaça na partida. O Marquinhos recebe agora, chuta pro gol, Tafarel defende. Aí o Bahia vai a Criciúma, ganha de 1-0 com gol de Charles. No Couto Pereira, perde do Coritiba por 2-0. Aplica 5-1 no Santos, na Fonte Nova. 3-1 no Grêmio, na Fonte Nova. Sai, perde do Santa Cruz no Arruda. Volta 2-1 no América do Rio, aqui na Fonte Nova. Nas quartas de final, 2 empates com o Sport, 1-1 e 0-0. E nas semifinais, Fluminense 0, Bahia 0 no Rio, 2-1 na Fonte Nova. Zé Carlos, olha como o Casimiro apareceu ali. O Tafarel já estava indo em direção à linha da grande área. Se essa bola vai um pouquinho mais para dentro, o Casimiro estava ali, tinha que salvar o gol contra dele. Mais forte na direção do gol ali. É verdade. O Inter já sente o efeito do tricolor de aço. Campeonato Brasileiro nesse período, você tinha que andar sempre com o regulamento no bolso, né, para consultar. Olhava a tabela no jornal, não tinha smartphone na época. Olhava no jornal e falava assim, e agora? O que é que vem por aí? Deixa eu olhar o regulamento. Porque, meu amigo, era coisa de louco. Toda hora mudava alguma coisa, né? De ano a ano. Tinha ponto extra, tinha grupos, joga contra um grupo, joga no mesmo grupo. Enfim, sempre tinha uma mudança no regulamento e o torcedor tinha que procurar entender. Thiago passou pela campanha do Bahia, né, na Copa União daquele ano. E aí um jogo que não pode passar batido é contra o América, aqui na Fonte Nova, que o famoso jogo em que o Paulo Maracajá invade o campo, né, para validar. Ele queria que o árbitro validasse um gol do Bahia, então ele vai lá e invade o campo, diz que vai ter que ser gol do Bahia, vai ter que ser validado o gol do Bahia e que a partida só vai recomeçar se o árbitro validar o gol do Bahia. O Bahia venceu aquele jogo por 2-1. Outros tempos, né? Era uma prática comum o presidente entrar em campo. Quantas vezes o Eurico Miranda já entrou, Paulo Carneiro. Fala aí. Hã? E vestiário? Esses jogadores, você ouviu um pouco no vestiário? Deu até polícia, né, Thiago, nesse jogo? Sim, polícia sim. Entrando em campo para proteger a arbitragem. Aguirre Garay. Aí o Bobô cola ali na marcação. Boa jogada do Aguirre Garay. Luiz Carlos Martins, o Edu Lima não foi. A bola veio forte demais, é só tiro de meta para o Bahia. Já vamos com 19 minutos e meio do segundo tempo. Participação dos internautas ligados, Globoesporte.com/BA. Que bom ter você com a gente, revivendo esse momento inesquecível da história do futebol baiano e do tricolor. A final de 88 no Beira-Rio. Hashtag final 88. O numeral, tá bom? Hashtag final 88. Vá no Twitter, vá na sua rede social preferida e mande sua mensagem. Diga o que é que tá achando. Qual foi a sua emoção naquele dia 19 de fevereiro? O Walter Lázaro está dizendo que hoje mora em Parnamirim,
no Rio Grande do Norte. Tinha na época 14 anos e morava no bairro de Castelo Branco. Estava em casa assistindo ao jogo, contando segundos para o final da partida. E ele registra que aquele foi o melhor Bahia que ele já viu jogar. Valeu. Obrigado, Walter. Tira de cabeça Paulo Rodrigues. Lateral para o Internacional. O Internacional que já vinha de uma final no ano anterior contra o Flamengo. Perdeu o gol de Bebeto na final de 87. Um dos títulos do Flamengo de campeão brasileiro. Luiz Carlos Martins. Ele deixa para o Aguirre Garay fazer a cobrança. Bahia respeita. Olha o Charles onde é que está marcando lá atrás. Mas faz um cinturão ali o Bahia. Casimiro. Bem, Zé Carlos. Tarantini. Isola a bola. É isso aí. Bico para longe. Torcedor do Bahia em todo o Brasil. Essa altura devia estar roendo unha. Curiosidade. Arrancando os cabelos. Viu que tem uma bandeirinha na linha central do campo? Eu vi. Pois é igualzinha a bandeira de escanteio, né? A gente tá vendo ali, ó, bandeira vermelha também. É justamente para dar essa orientação visual para quem tá em campo, né? De que ali é a linha central. A gente vê do alto a linha marcada no chão, mas às vezes a longa distância, média, longa distância, o jogador não vê. Então tinha antigamente aquela bandeirinha ali na faixa central, na linha central do campo, para dar uma dimensão para quem estivesse em campo jogando. Quase 22 minutos. Mas a diferença, a bandeira de escanteio é na linha, na quina, entre a lateral e a linha de fundo. Essa não, essa é só para referência. Escanteio para o Bahia. Olha a disposição que o Zé Carlos está indo para essa bola, hein? Lentamente. Parece que está indo pagar uma conta no banco, né? Tá passeando com os filhos. Tá aí o camisa 10 do Bahia, grande Zé Carlos da Baixa de Quintas. Cabeçada do Bobô. Passa à direita sem incomodar muito o goleiro Tafarel. Você viu a impulsão do Bobô nessa cabeçada, impressionante. Por isso que fazia tanto gol de cabeça, né? Passou por cima do zagueiro praticamente. Nesse dia tivemos um público de 79.598 torcedores no Beira-Rio. Uma renda de 57 mil. As mudanças de dinheiro do Brasil são tão loucas. Naquele tempo, 57.304 cruzados novos. Não dá nem pra gente ter uma referência do que seria essa renda hoje, né? Era a época dos cruzados novos. Tantas mudanças feitas no país ao longo dos anos, dos últimos 30 anos, ou mais que isso. Casemiro. Aí o Inter vai tentar sufocar. O Inter já errou 28 passes no jogo, Bahia 26, equilíbrio muito grande. Aí o Inter com Norberto Maurício, tenta dar o bote Paulo Robson. Maurício, perna esquerda, sai o cruzamento, passa por todo mundo, deixa sair João Marcelo. Tiro de meta para o Bahia cobrar. São as emoções da grande final do Campeonato Brasileiro de 88 aqui no Globoesporte.com/BA. Vem aí o Diego Aguirre, a mesma mudança que ele fez, que o Abel Braga fez no primeiro tempo, no primeiro jogo, ele está fazendo no segundo. Sai o Edu para a entrada do uruguaio Diego Aguirre, que recentemente foi treinador do Internacional. Foi jogador do Inter, foi jogador do São Paulo também. O Diego Aguirre, aqui no Brasil. Sobe de cabeça Gil Sergipano. Claudir. Olha o Claudir. Nesse lance ele sente. Ele sente a perna, ainda se esforça, vai atrás do Luiz Fernando. Cruzamento para a área, passa de lado a lado e o Claudir vai ser substituído. A característica puxada ali, o adutor da coxa. O Claudir, imagina o esforço, tensão, tudo isso acarreta... Cansaço, né? O campeonato que era para ter acabado em 88, olha foi lá, 89. olha lá. Ele imediatamente leva a mão à coxa. Ainda vai na jogada, né? Ainda vai. E aí o bravo guerreiro Claudir, jogador que veio de Vitória da Conquista, fica no chão, vai sair de campo para a entrada do Nilmar. Nilmar também, que era um jogador experiente na época.
jogou no Grêmio, foi campeão brasileiro pelo Grêmio, foi campeão mundial pelo Grêmio em 83, na decisão do Mundial Interclubes, Grêmio e Hamburgo da Alemanha, os famosos 2 gols do Renato Gaúcho. E era um jogador que dava um equilíbrio também à zaga, que tinha um João Marcelo muito novo na época. Sai com bola e tudo Paulo Robson. De novo o lance do Claudir, que chama muito atenção pela bravura do Claudir em ir no lance, mesmo machucado. Antes da bravura, era um lance de extrema categoria e técnica, né, Thiago? Que ele mata uma bola no peito, consegue se livrar do atacante, aí quando ele sente, ele perde e precisa recuperar no carrinho. 26 minutos. É o segundo tempo de jogo do histórico 0-0 entre Bahia e Internacional, que colocou a segunda estrela no peito do torcedor do Bahia. Que tirada ali, hein? Que tirada do Charles, ajudando lá atrás. Bobô adianta, mesmo assim leva vantagem. Ainda Bobô, pode virar na esquerda com Marquinhos. Bobô, prendeu demais o Bobô. Tinha Marquinhos pela esquerda, tinha o Charles chegando pela direita. Luiz Fernando, falta por trás do Bobô. Bobô levanta os braços já, para não ficar nenhuma dúvida de que foi ele, e pedindo perdão ali ao Ducídio. Maurício, colado nele Paulo Rodrigues, Luiz Carlos Vinck, cruzamento, Nilson, aparece Casimiro, Nilson, o chute prensado no Gil Sergipano, a bola vai caindo, Ronaldo, fantástico Ronaldo de novo, preferiu não encaixar a bola difícil, muito alta, olha como essa bola subiu, Gustavo, Rafael, e aí quando desce com muita força. O Ronaldo deve ter pensado assim, olha, melhor não tentar encaixar não, vou dar um soco. 1,79 m tem o Ronaldo, né? E como essa bola vinha muito alta e vinha caindo já ali praticamente na linha do gol, seria arriscado ele tentar encaixar, né? Ele teria que acertar o tempo certo ali do salto, ter que cair bem, né? Para qualquer bobeira ali a bola podia escapar na cara do gol. Então fez o seguro, espalmou para a linha de fundo. Maurício beijou a bola, a gente viu na imagem ali o doutor Luiz Osório e o saudoso alemão levando, amparando o Claudir. Luiz Carlos Vinck chutou, ela bateu no bumbum ali do Charles. Marquinhos foi lançado, o Inter todo aberto. Marquinhos, Norberto chegou, se antecipou ao Marquinhos, ficou com a posse da bola. Chama a atenção de quem tá conferindo o jogo. A gente teve muito bem, tá tudo refeito. Chama a atenção de quem está acompanhando que o banco de reservas, tanto do Inter como do Bahia, ficavam do outro lado. Aliás, o do Inter ficava do lado de cá. E o banco de reservas do Bahia ficava do outro lado. Do lado onde o Bahia está atacando, lá na esquerda, na ponta esquerda. Então você vai ver a movimentação no final da partida, muito ali, concentrada no outro lado. Ali onde o alemão acabou de se sentar ali no banco de reservas. E o banco do Inter ficava do lado de cá. Luiz Carlos Vinck, cruzamento, é forte demais. Tiro de meta para o Bahia. Teve desvio? Teve desvio, sim. Ou não? Não, tiro de meta mesmo. É que o Nilson ficou na pressa de pegar a bola do Gandula. Nem precisa, né? Cheio de Gandula aí. Bom, sobre a renda do jogo, foi quanto? 57 mil? 57.304 cruzados novos? Cruzado novo foi uma moeda que durou de janeiro de 89 até março de 90, né? Fez parte do plano verão, né, naquela época. E o Eider entrou em campo, hein? O Eider número 15. Isso. E aí você tinha que cortar os zeros. Era uma loucura. A moeda no Brasil naquela época era uma loucura. E aí tinha que cortar os zeros e tudo mais. Hoje, Thiago, acredite, que valia 5 mil reais. A renda desse jogo? 5 mil reais? Fazendo a conversão, né? E aí de moeda para moeda, de todas as que tivemos do Cruzado Novo para cá. Aí o Casimiro errou no domínio, cedeu o lateral, o Bahia não tem pressa alguma, Tarantini vem para cobrar. Eu só posso acreditar que 5 mil reais era uma fortuna naquela época. Não é porque você vai convertendo, cortando zero, como eu falei, né? Porque você ia mudando os valores e a valorização e a desvalorização
do nosso dinheiro foi acontecendo justamente até a estabilização em 94 com o Plano Real, né? Obrigado aqui ao Rafael Nascimento, ele está vibrando com a transmissão do jogo Internacional e Bahia. Valeu, Rafael. Participe você também. Final 88, a nossa hashtag Final 88. Olha o Marquinhos pro Bobô. Perna esquerda na trave. A bola explode na trave de Tafarel. Da tabelinha, Marquinhos Bobô. Quase o primeiro gol do Bahia no jogo. Olha que metida de bola do Marquinhos. O Bobô, perna esquerda, fuzilou. Tafarel ficou paradão. E ela bateu na trave e saiu. E de novo, no lance anterior, deixaram o braço ali para o Paulo Robson. Ele foi a nocaute novamente. Pela segunda vez na partida. Olha essa bola aí. Não podia ter ido ali onde a coruja dorme? Quase, né? Não tinha muito o que fazer o Tafarel. Não, e nem o Bobô, né? A jogada foi muito veloz, ele recebeu um passe aberto para chutar de esquerda, ainda assim bateu bem, a bola acertou a trave. Paulo Robson caído no gramado. Olha como a maca demora, ó. Isso é bom pro Bahia, que vai ali... O próprio Ducídio tenta levantar o Paulo Robson, né? Foi nesse lance, olha o lance ó. Olha, chute, o Eider deu um pontapé no rosto, no queixo do Paulo Robson, que já tá combalido, já tinha perdido sangue no primeiro tempo. O Paulo Robson uma vez me falou que ele quebrou um dente, ele perdeu um dente nesse lance. Ele cospe o dente ali. A gente deu pra perceber ele cuspindo um pedaço do dente. Sofreu o Paulo Robson nesse jogo, em suor e sangue. Sangue, suor e lágrimas. 30 anos atrás. Roubadas de bola, o Inter roubou 16, o Bahia mais 22 roubadas de bola do Bahia. Thiago, essa chance aí do Bobô, essa bola na trave, é um retrato do que é a partida nesse momento, né? O Inter sabe que a partir de agora não vai dar na técnica, não vai dar na tática, porque eles já perceberam que o Bahia é um time muito bem organizado, é um time muito consistente na defesa. Então, o único jeito de chegar ao gol e conquistar o título para o Inter é na base da raça, na base da vontade. Mas nem assim deu, né? Abraçando o Marcos Cunha, que também está ligado na nossa transmissão. Pessoal do ecbahia.com. Obrigado aí pela moral. A Mirte Santana, o Fábio dos Santos. Grande galera que está revendo ou que nunca viu e está vendo agora a final de 88. Esses bravos guerreiros que trouxeram para o Bahia o segundo título brasileiro. Mais uma vez a camisa do Paulo Robson ensanguentada. Charles bateu por cima do travessão. Charles, faltou capricho. 33, podia ter surgido o gol do Bahia de novo. Olha aí o chute do Charles. Pegou mal na bola, ela subiu demais. A gente já vê alguns clarões atrás do gol do Tafarel. O torcedor do Inter já se desanimando, já deixando as dependências do Beira-Rio. O Bahia chutando muito mais a gol do que o Inter. Assim como os jogadores em campo, né, Thiago, do Internacional, que já percebiam que estava ficando difícil, que não ia dar. A torcida também percebeu, né? E aí é aquela coisa, estádio cheio, é difícil de sair, é difícil o transporte público, vamos poupar esse sofrimento, vamos para casa. Retificando os zeros do Cruzado Novo. Vamos lá. Vamos lá. Nosso ministro da Fazenda. Tanto zero para cortar. Vamos lá. Hoje equivaleria a R$572 mil. Pronto. Agora sim. Acho que eu calculei alguma moeda errada. A renda foi 57 mil cruzados novos. 57.304 cruzados novos. Então, hoje seria um pouco mais de R$500 mil. Isso. Mais quase 600, né? É lateral para o Inter cobrar. Luiz Carlos Vinck estava jogando com a Tala. Jogou no primeiro jogo com a Tala na mão esquerda. E continuou, né? Porque o jogo foi 4 dias depois. Bobô. O Bahia, dono do jogo nesse momento. Charles. Zé Carlos vai escapar. Aí o Charles. Ali se complicou. Chega Aguirre Garay. Eider. Houve a falta em cima
do jogador do Inter, o Eider, que foi jogador do Paysandu, foi jogador do Vitória também, pouquinho antes de ir para o Internacional. Chegou a jogar também pelo Flamengo, ponta direita Eider. Esse é Aguirre Garay, uruguaio do time do Inter. Corre atrás dela Luiz Carlos Martins, Tarantini, manda para fora. Cede o lateral. E aí o Inter já fica nervoso. O Ducídio marcou a falta do Luiz Carlos Martins. Olha como vem com a sola da chuteira para cima do Tarantini. E o Tarantini é de uma calma impressionante. Impressionante. O Bahia ganhou a primeira por 2-1. Jogava por empate, mas se o Inter vencesse por qualquer placar, iríamos ter uma prorrogação onde aí o Inter jogaria pelo empate para ser campeão. Bom esclarecer. Coisas do regulamento, né? Falei, o regulamento tinha que estar no bolso sempre para você consultar. Norberto. Ali foi a bola do Norton. E aí cai, a falta é marcada. Muito perto da área, falta em cima do Diego Aguirre. Aí a jogada do Eider. Luiz Fernando não foi marcada a falta. O Paulo Rodrigues atinge o Diego Aguirre por trás. É uma falta. Sinal vermelho para o gol de Ronaldo. 36-40. Jogadores do Inter conversam para ver quem vai bater. Olha aí o passe do Eider. Luiz Fernando cai. Nada aí nesse lance. Não houve. A falta não foi nesse lance. Foi na jogada seguinte. Eider próximo a ela. Aguirre Garay também. Eider partiu a cobrança. Bateu na cabeça de um integrante da barreira. E vai para fora. Ronaldo paga geral, né? Fez pagação ali para todo mundo. Se a bola não tivesse batido na barreira, tivesse passado. Certamente foi migué também dele, viu? Isso aí. Melhor que batesse na cabeça fosse para a linha de fundo. Afasta a zaga do Bahia. Casemiro. Luiz Fernando. Empurra na direita. Pro Eider. Pinta cruzamento. Ronaldo. Encaixou a bola, depois se jogou no gramado para dizer, essa é minha, não entra nada. Aí de novo o Eider. O Ronaldão defendeu e disse, quer saber de uma coisa? Vou me jogar aqui para ganhar mais uns segundos. Veja como ele não andou, tá vendo? Ele continuou ali no lugar onde ele defendeu a bola e só agora ele caminhou para chutar. Tem uma curiosidade que o amigo internauta que está acompanhando não vai ouvir. Não vai ouvir porque a gente, obviamente, não colocamos o áudio original com a narração de Galvão Bueno por conta da nossa transmissão, da nossa retransmissão. Mas o Ducídio, quando o Ronaldo faz muita cera, os microfones da transmissão captam muito bem ele dizendo sucessivas vezes: vou dar falta técnica, vou dar falta técnica, vou dar falta técnica. Ele também, assim como ficou alucinado no lance do Norberto no primeiro tempo, ele tentou coibir a cera do Bahia. Esse lance foi falta, não foi não, Gustavo? Foi falta. Escorregou depois quando tentou se recompor na jogada. O braço ali impediu a progressão dele. O Inter aperta. Paulo Robson tira de cabeça. Norton. Jogada confusa. Paulo Robson. Ela espirra, fica com o Inter. Cabeçada, Nilmar. Nilmar dá tranquilidade ali para a zaga do Bahia. Metendo para escanteio. Aos 39. Aí o mergulho do Nilmar, que entrou no lugar do Claudi. Não tem mais nenhum cabelo o Nilmar hoje em dia. Cruzamento para a área. Subiu alguém do Inter ali, o Norton. Sem preocupação para o goleiro Ronaldo. Assim como o Charles, né, Thiago? Também não tem mais nenhum cabelo. É mesmo. Alguns desse time não tem mais cabelo, né? Aí o Ronaldo ajeitando a bermuda. Ajeitou a luva. E repôs a bola em campo. Atingimos a marca dos 40. 40 minutos, segundo tempo. Charles estava impedido, estava voltando. Estava adiantado.
0-0 Internacional e Bahia. Hashtag final 88. É a hashtag para você participar desses instantes finais, instantes de glória do Esporte Clube Bahia, do torcedor tricolor e do futebol baiano. A falta ali pegaram o Nilson primeiro. Nilson conseguiu escapar e o João Marcelo deu de bico para longe. Nilson caiu, sentindo ali a perna direita. E o Diego Aguirre também foi atingido. Bahia também escaldou no finalzinho, né? Parece que tá descontando toda a porrada que levou no início do jogo, né? Pois é, o Inter não entrou. Entrou mostrando as armas, as travas das chuteiras. E aí o Bahia foi lá e mostrou que não que tinha homem do outro lado. Thiago, claro que esse jogo não vai para a prorrogação, né? Mas me parece que o Bahia está mais inteiro fisicamente do que o Internacional, né? O Internacional não consegue chegar, as jogadas de ataque do Internacional não fluem, né? Enquanto, por outro lado, o Bahia acumula algumas boas chances de gol. Olha a torcida do Bahia, já começa a se animar. Já começa a euforia ali na parte pequenininha destinada à torcida do Bahia. Que depois, né? Não está mais valendo aí, foi marcado acho que um impedimento. Depois fez um show à parte na chegada do time a Salvador. São imagens impressionantes. Não, a mão do Charles. A gente mostrou hoje no Globo Esporte, né? A chegada do Bahia, o cortejo em carro aberto. Foi algo assim fora de série. 42, a gente vai ver ainda umas 2 oportunidades de gols perdidas pelo Bahia, viu? Perdidas pelo Bahia. Tem jogador do tricolor caído, Paulo Rodrigues. Chega cutucando o Luiz Fernando, toma. E aí Casemiro. Luiz Carlos Martins. Pro Luiz Carlos Vinck. Tomou dele Gil Sergipano. Zé Carlos. Pro Charles, é ele contra o Norton. Charles contra Norton. Passou Charles, falta em cima dele. É falta pro Bahia. E aí dá pra arrumar mais 1 minuto, 1 minuto e meio até cobrar essa falta. Olha como deixou a perna o Norton cometendo falta no Charles. 43. 43. O Bahia está a 2 minutos e mais um pouquinho da glória do bicampeonato nacional. Do bicampeonato brasileiro. É falta para o Bahia cobrar. Tafarel se preocupa em formar a barreira. E 30 anos depois, com certeza, tem muita gente nos assistindo, né? Aliás, um abraço para todos. Obrigado pela companhia, não só hoje, mas na semana passada. Valeu mesmo. É muito gratificante para a gente. Olha o Zé Carlos na cobrança. Tafarel! Quase toma um frangaço. O Tafarel deixou a bola escapulir, passou por baixo. Essa daí, se a trave tá um pouquinho mais para cá, era gol. As penas ficaram na mão. Não tinha como ele defender mais, né? Quando ele chegou já era tarde demais. Já foi pegar a bola praticamente na linha de fundo. Escanteio para o Bahia. Só para fechar, muito gratificante ter participado desse projeto, juntamente com vocês dois que são grandes amigos e com toda a torcida do Bahia que nos acompanhou. Agradecendo a toda a turma do Globoesporte.com/BA. Rafael Carneiro, Tamires Fukutani, o Rafael Santana, Gustavo Castellucci, todos que abraçaram a ideia de transmitirmos novamente, levar um pouquinho dessa emoção de 30 anos atrás para os mais novos, a geração que está surgindo, o garoto de 10 anos, o menino de 15, o rapaz de 20, enfim, quem não pôde acompanhar essas 2 finais. E lá vem Bahia! Bola para o Charles, ele tira do Tafarel, fica sem ângulo, Charles demorou demais, o Charles. Tá vendo aí? Quando eu falo que era para ser 2-0 esse jogo? Essa era para ter chutado, limpou, chutou, né? E
com certeza, essa turma mais jovem, Thiago, que já assistiu esse jogo na internet, já viu os melhores momentos, já viu reportagem. O Flávio Santos está dizendo aqui, 30 anos depois, eu revendo o jogo nervoso. Não, mas torcendo pro Charles fazer esse gol. Então, essa criançada, os jovens que não viram o título, não acompanharam, mas que só viram depois na internet, tiveram uma experiência diferente também nessas transmissões, né? De ouvir seus ídolos, João Marcelo, Ronaldo, falando sobre o jogo, curiosidades, sentimentos, emoções. Isso é muito bacana. Zé Carlos travou, dividiu 45-20. O Zé Carlos recua para Ronaldo. Aí o Ronaldo faz a peripécia dele, o malabarismo dele. E aí o Ducídio já tá vindo apitar no ouvido dele aí, ó. Bora! E o Osmar já tá vindo ali que vai entrar em campo. O Osmar vai substituir o Bobô. Aí o torcedor tricolor cada vez mais perto da segunda estrela. A bola sai, o Ronaldo cobra forte. O tiro de meta é nesse momento que vai entrar o Osmar. Vai sair o Bobô. Bahia tá perto do título. O Beira-Rio em silêncio. Torcedor tricolor em todo o estado da Bahia, em Salvador, nesse momento já estava com um sorriso de canto a canto da boca. Olha lá, o Ronaldo vai fazer um sinal para o banco de reservas. Tudo certo. E a bola volta, demora a voltar. O Rogério, goleiro reserva, já faz sinal para acabar. Esse tempo a gente não tinha 4, 5 de acréscimo não, viu, gente? Eram 2, no máximo 2 ou 3. Sem plaquinha para avisar. Sem plaquinha. Não importa o que acontecesse, né? Lateral cobrado. Bobô já saiu de campo lá do outro lado. O Osmar entrou. O moço de São Francisco do Conde, Osmar. Afasta de cabeça Nilmar. Zé Carlos, o Osmar já vai puxando a jogada pela direita. O Charles pelo meio. Bola pro Osmar. Lá vem Osmar. Chutou, Tafarel defendeu. Já sai agilizando a saída 47. Apita Ducídio Vanderlei Busquilha. O Bahia campeão brasileiro de 1988. A imagem do Ronaldo agradecendo por essa conquista fantástica, maravilhosa. O campo do Beira-Rio é invadido pelos repórteres, todos procurando ali o líder do time, Raimundo Nonato Tavares, o Bobô, o Evaristo de Macedo, grande regente, grande maestro desse título brasileiro. E o torcedor colorado vai deixando as dependências do Beira-Rio triste. Olha aí, o Nilmar foi pegar o Claudinho, que quase que não se aguentava em pé. É isso aí. Foi um prazer muito grande, Rafael Santana, Gustavo Castellucci, tê-los aqui. A gente pôde levar essa alegria ao torcedor do Bahia 30 anos depois. Grande abraço, Gustavo. Valeu, foi arrepiante, foi demais. Nação Tricolor, um forte abraço, parabéns pelos 30 anos. Por que não? Pelos 60 também do título de 59. Sim, lembrar de 59. Em março completa 60 anos. Valeu, Rafa. Muito suado. Valeu, Thiago, foi um prazer enorme estar ao lado de vocês aqui. Você também falou, né, do pessoal que está ajudando a gente aqui, né, por trás a fazer essa retransmissão. O Rafael, a Tamires, tem também o Thiago Pereira, o Juan Melo, o João Salvador, galera boa pra caramba que tá ajudando a gente. Toda a área técnica também da Rede Bahia. E aí, a taça erguida, o Bahia, campeão brasileiro de 88. 30 anos depois que venha um título desse, o mais breve possível para o futebol baiano. É o que a gente espera, é o que a gente torce, é o que a gente luta. Valeu! Globoesporte.com/BA. Muito obrigado a você que acompanhou essa retransmissão, essa reprise da finalíssima no Beira-Rio no dia 19 de fevereiro de 1989. Valeu, gente!